Olá, terceiro ano. Agora a gente vai gravar para vocês a sétima aula de Sociologia. Para vocês do terceiro é a sétima porque a quinta ela teve que ser desdobrada em parte 1 e parte 2, tá? Vamos relembrar isso. Gente, no módulo 7 da apostila de vocês, tem uma série de programas, né? Governamentais, uma série de siglas criadas pelos governos e pelos respectivos presidentes da época, que vale a pena vocês, caso queiram aprender isso, né, a respeito de siglas e os significados e o que aconteceu com cada programa, vocês lerem o módulo 7, página 35, 36, 37 e um pedaço da 38. Mas para nós, para a gente conversar a respeito disso, para uma aula de sociologia a respeito dos programas de erradicação da fome no Brasil, eu quero começar conversando com vocês a respeito daquele assunto que a gente falou da divisão agrária, da divisão das terras, né? Aqui no Brasil a gente tem um fomento, tem um incentivo muito grande à agricultura de commodities, né? Que é praticada em latifúndios, automatizada, pouca mão de obra e monoculturas para exportação, certo? Então, lembra que eu falei para vocês a respeito da qualidade da alimentação no Brasil? E que essa qualidade seria determinada por uma tabela de nutrientes determinados também por nutricionistas, né? Lógico, por especialistas em nutrição e saúde, mas essa quantidade, essa diversidade e a quantidade específica de nutrientes a ser adquirido pelos indivíduos e essa tabela determinada pelos profissionais da saúde depende do consumo de produtos que são oriundos, né? Eles vêm da produção familiar, né? Da agricultura menor, da agricultura não totalmente artesanal, mas também não aquela agricultura de commodities latifundiárias, né? Aquelas monoculturas gigantescas, né? A perder de vista. Como, por exemplo, a soja, que para colher precisa de uma máquina gigantesca, porque se fosse colhida manualmente, não, né? O fim da colheita já ia ter grão estragado. Bom, enfim. Então, aqui no módulo 7 tem uma série de programas criados pelos governos ao longo do tempo que tinham como objetivo criar uma cadeia de distribuição, incentivar a agricultura familiar, incentivar o uso de produção natural, né, de produtos naturais vindos diretamente da terra e não industrializados. Enfim, houveram várias iniciativas, tá? A gente vai começar com a Cobal, lá na década de 70, né? Isso, a Cobal, que eu lembro quando eu era novo, que se falava muito em Cobal, né? Companhia Brasileira de Alimentos. E falava-se muito também da SUNAB, a Superintendência Nacional de Abastecimento. Gente, esses programas, eles, para você ter uma ideia, são 50 anos de programas, tá? A gente tem início na década de 70, nós estamos no ano de 2025 do século 21, 50 anos se passaram. E assim, os problemas da fome, da desnutrição no Brasil ainda continuam prementes, ainda continuam com uma visibilidade muito alta, né? Com uma representação da problemática muito alta. Por quê, gente? Estrutura, né? O Brasil é um país muito grande,
esses programas, alguns deles acabaram por, né, assim, isso é usual, né? Programas governamentais acabam por desvirtuar suas principais funções. A participação de algumas entidades em parceria com o governo nesse programa de alimentação, né, de erradicação da fome, também desvirtuou objetivos, acabaram se envolvendo com uso para enriquecimento próprio, né, para enriquecimento dos administradores. Aquela velha história da corrupção no Brasil, né, aquela velha história do governo investindo pesado em programas, fazendo uma programação muito bem feita de aquisição, distribuição, enfim, suprimento das famílias carentes, assim, alimentação no final mesmo, na panela das famílias. Porém, pelo caminho se perde, porque o grau de burocracia é gigantesco, né? Agora a gente vai conversar a respeito também de um cara que durante a ditadura, durante o período de administração militar no governo brasileiro, ele teve que se exilar porque ele participava de atividades que o governo militar não admitia. E depois voltou para o Brasil e se empenhou muito nesses programas de combate à fome e à miséria. O nome, o epíteto, né, o apelido mais conhecido dele é Betinho, né, que era hemofílico, precisava de transfusões de sangue constantes e acabou contraindo o HIV. E desse HIV ele acabou morrendo. Tá? O nome dele era Herbert de Souza, né, mais conhecido como Betinho. Sociólogo também participou muito intensamente, deu seu sangue, literalmente, por programas sociais de distribuição de alimentos e erradicação da miséria. Mas todo esse esforço, gente, simplesmente não erradicou. Em 2006, nós tivemos um programa iniciado pelo presidente Lula, né, pelo Luiz Inácio Lula da Silva, o programa Fome Zero. Nossa, que era um programa assim gigantesco, envolvia a administração pública federal toda, parcerias entre autarquias, né, federais, estaduais e municipais para chegar nas pontas das cadeias de distribuição, órgãos internos, né, como ONGs e produtores de alimento, órgãos internacionais, né, de fomento, né, de financiamento, tipo Banco Mundial, coisa e tal. Gente, esse programa seria magnífico, seria excelente se tivesse levado a consecução, né, se tivesse levado a cabo as ideias do presidente Lula e da equipe econômica na época. Porém, muita coisa se desvirtuou, né? Aquela famosa corrupção que eu te falei para vocês agora há pouco, também tomou conta desse programa. Continuam investindo pesado. Eu leciono também no Estado, e o Estado recebe merenda, né? Recebe os componentes da merenda diretamente de uma distribuição municipal, de uma distribuição local. Cada escola recebe a sua cota de merenda, a gente tem que fazer inventário daquilo que a gente tem na despensa, as cozinheiras, sabe, são orientadas por nutricionistas que passam sempre nas escolas. A distribuição de alimentos direta para as famílias está condicionado à matrícula e à manutenção
dos filhos da família na escola. Ou seja, é um programa, é uma integração muito inteligente. É um troço assim muito bem arquitetado, mas que não conseguiu. Porque o Brasil tem rincões, né? Tem partes assim muito distantes. A burocracia é um órgão gigantesco. É um cancro, né? É um problema muito sério, né? Para que as políticas se desenvolvam. Então, por mais que seja dinâmico, gigantesco, envolva muita gente trabalhando, coisa e tal, a gente percebe que a coisa anda a passos de tartaruga. Fora isso, o aumento populacional gigante, né? O crescimento populacional em progressão geométrica, lembra que a gente conversou isso lá no comecinho do curso? Ou seja, a distribuição direta de alimentos, ela ficou bastante comprometida. Os programas, todos esses programas descritos no módulo 7, eles têm muitos problemas, eles têm muitas barreiras, muitos inconvenientes na sua consecução, né? No cumprimento do seu objetivo. Então, pelo módulo 7, a gente vai entender que, apesar de tanto esforço, tanto do governo como de entidades sociais, as ONGs, né? O próprio Betinho, que batalhou muito para a extinção da fome e da miséria no Brasil, nós ainda temos esse problema seríssimo aqui. Nós ainda temos uma imagem de país com muitos pobres, né? Com muitas pessoas abaixo da renda mínima, coisa que a gente conversou no módulo 6. Então, a aquisição de alimentos por parte dessas pessoas, que foi uma estratégia também muito inteligente uma época, ficou prejudicada. Por quê? Porque o tal do ticket, criado pelo governo Lula, acabou virando moeda de troca. Acabou sendo usado para comprar outras coisas. Olha só, como muitas políticas de mitigação da fome e da miséria. O que é mitigação, gente? É extermínio, né? Assim, diminuição ao menor índice possível ou zerar a fome, como o projeto do PT em 2006, o projeto Fome Zero. Acabam por desvirtuar, não funcionam direito, então tem gente que continua naquela faixa de miséria, de insegurança alimentar que a gente conversou na aula passada, de desnutrição, né? Desnutrição, quando o consumo de alimentos ele não se adequa, ele não alcança os índices de nutrientes determinados pelos profissionais da saúde, lembra? Que a gente falou no módulo passado. Então, assim, no Brasil é uma coisa muito complicada essa história da luta contra a fome e a miséria. Tá? Quem quiser reconhecer melhor esses programas e associar siglas e épocas e governos para poder fazer, às vezes, até uma análise política, que é o que nós fazemos, e que eu acredito que passar isso para vocês agora, vocês vão ficar entediadíssimos. À vontade. Se quiserem discutir esse tema comigo, agora no Acadesc tem um íconezinho que não tinha antes, que é um chat, que a gente pode estabelecer comunicação, pode conversar, professor e aluno, sobre as tarefas que eu mando para vocês. Então, eu acredito que isso também seria uma atitude inteligente, porque para quem pretende seguir esta área de ciências sociais, sociologia ou mesmo história, filosofia, é importante conhecer esse tipo de problemática, certo? Então, por enquanto, eu agradeço a todos a atenção, desejo ótimos estudos para vocês do terceiro ano e
fica a dica. Qualquer dúvida, qualquer vontade de, eu queria saber tal coisa, será que o professor pode me ajudar? Lógico, se eu não souber responder de pronto, eu vou pesquisar, vou estudar, vou relacionar com o texto histórico, aquilo que a gente fala sempre, né? E vou detalhar, vou quebrar o problema grande em vários pedacinhos, lembra do Descartes? A gente vai quebrar em pedacinhos menores, mais fáceis da gente digerir, né? Ok, gente, por enquanto é só. Novamente eu agradeço a atenção de vocês e desejo bons estudos a vocês do terceiro ano. Força e garra, que esse ano é na pista esperando autorização de decolagem.